Olá, pessoal. Boa noite. Hoje o nosso encontro é para ter uma ideia bem importante e bem resumida para o clínico geral, que é a nefrologia de consultório. Não é só o que o clínico geral faz, mas o nefrologista que é uma, né, a nefrologia, que é uma disciplina clínica, né, também, ela começa por aqui. Então, o que a gente não pode deixar de fazer no nosso consultório para fazer uma consulta clínica com alta evidência de um paciente, né, com suspeita de alteração renal ou do trato urinário, o que não pode faltar de jeito nenhum. Meu nome é Karine Klein, eu sou coordenadora e professora dos módulos de nefrologia daqui do Qualitas e vou trazer algo bem novo para vocês, se você tiver interesse. Temos pós-graduação de nefrologia e urologia aqui no Qualitas e será muito bom receber vocês numa dessas aulas. Espero conhecer todos vocês pessoalmente em uma dessas oportunidades. Eu trabalho com consultoria de algumas empresas, mas não tenho nenhum conflito de interesse com biomarcadores. Eu vou falar um pouco do tutor. Quando o paciente tosse, né, quando o paciente engasga ou quando o paciente fica cansado, primeiro o tutor percebe, né, porque o animal vai ficar ou o animal vai ficar cansado, ofegante. Então, isso chama a atenção do tutor. Quando a gente tem um problema oftálmico, claro que esse aparelho a gente não usa na veterinária meramente para ilustrar, o tutor vê que o paciente está com o olhinho um pouco fechado, ou está hiperêmico, ou está inchado, tem edema de pálpebra. Então, o tutor é capaz de ver o problema. E isso faz com que o paciente vá mais rápido ao clínico geral. Mas quando o paciente tem uma alteração renal crônica, dificilmente esse paciente vai nos estágios iniciais para o clínico geral ou para o profissional da nefrologia. Porque para isso, o tutor precisaria ver alguns sinais que na maioria das vezes ele considera dentro da normalidade. Porque uma dor renal, uma alteração renal, não acontece perceptível numa doença renal crônica, nem numa injúria renal aguda. O que acontece quando o paciente sente dor na parte renal é quando a gente tem uma alteração de cálculo, de litise, é um quadro agudo. Mas ainda assim, na maioria dos casos de litise, de cálculos urinários, ou no rim, ou no ureter, ou na bexiga, a maioria não faz sintomas de dor. A maioria é silenciosa. Então, o que eu preciso fazer no meu check-up para não deixar passar em branco um paciente em estágios mais iniciais da doença renal, quando o paciente tem muita chance de, cura, porque a maioria das doenças renais crônicas são adquiridas, são injúrias renais agudas não tratadas. 2, algumas alterações adquiridas têm cura, e algumas doenças renais crônicas têm cura, se você diagnosticar a tempo, porque a doença renal crônica é uma doença inflamatória. Algumas doenças renais crônicas não têm cura, mas você pode retardar a progressão dessa doença renal e ter esse paciente vivo com qualidade de vida muito tempo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo começa no exame de urina. O exame de urina é o produto daquilo que está saindo do órgão que você quer avaliar. O rim não faz barulho, o animal em estágios iniciais ele não faz oligúria, a menos que tenha um quadro agudo, né? E eu estou falando do paciente clinicamente estável, né? Que é o paciente que vai ao seu consultório, é um paciente que na maioria das vezes não vomita e não tem inapetência, e muitas vezes esse paciente tem doença renal crônica, mas ninguém sabe que ele tem, porque ele tem uma ureia e creatinina normais. Então ele passa no seu consultório, e ele tem uma doença renal crônica e passa batido. Como é que eu vou saber isso? Sendo um excelente clínico geral. O clínico geral é a especialidade mais difícil de todas, porque você tem que saber um pouco de tudo. E é um pouco da nefrologia que a gente vai falar aqui hoje. Ninguém consegue fazer uma boa avaliação de nefrologia, obviamente, sem exames complementares. Então, uma boa anamnese. O que eu preciso saber desse tutor? Esse animal urina normalmente?
Mas o que que é urinar normalmente para o tutor? Porque ele pode achar que uma urina transparente, com pouco odor, seja um bom sinal, e na verdade é um sinal de poliúria e polidipsia, é um sinal de uma densidade urinária baixa. Então sempre usar um comparativo, tipo, ele está urinando bem, aí comparado com o ano passado, não, ano passado ele urinava muito amarelo, ele pode considerar que uma urina amarela não seja o ideal quando é a urina normal. Então, usar comparativos de tempo em relação à urina. Uma urina transparente, uma urina mais clara, com pouco odor, não é um bom sinal, significa que ela está diluída, talvez esteja com densidade muito baixa. Perguntar se bebe muita água, se faz urina muito, que seria poliúria e polidipsia, são perguntas muito importantes. E o que que ele come, né, se é dieta prescrita, ração, se é alimento caseiro, quantas vezes ao dia, e como é que está a ingesta de água. A maioria não sabe dizer a quantidade de água que o animal bebe. A gente sabe que isso é difícil de mensurar, mas pode ser que futuramente isso seja uma prescrição, a quantidade de água que esse animal deve beber por dia, no mínimo 50 ml por quilo, por dia. Então eu vou precisar de um bom histórico na anamnese, de exames de sangue, hemograma bioquímico e exame de urina. Não tem possibilidade de a gente falar de uma consulta de nefrologia ou de uma suspeita, de uma doença renal, seja uma injúria renal aguda ou uma doença renal crônica, seja distúrbio do trato urinário, se você não pede o exame de urina. Ele é fundamental para essa pesquisa. E ultrassonografia. Eu preciso da ultrassonografia para eliminar, fazer diagnóstico diferencial de causas de resolução cirúrgica. Então, o conjunto de um bom examinese, deixar o cliente falar, né, medir a pressão arterial, porque também ninguém vai tratar rim se não tiver a pressão arterial, porque a base, o simples, o básico do tratamento da doença renal consiste em controle da proteinúria e controle da pressão arterial sistêmica. Então, se a base do tratamento da doença renal crônica é o controle da proteinúria, você vai precisar do exame de urina. E o controle da pressão, você precisa medir a pressão rotineiramente. Você pode usar um simples aparelho amplificador de som, que é o Doppler fetal, com um kit de braçadeiras de vários tamanhos para cada tamanho de paciente. Vou precisar do hemograma bioquímico e vou precisar do exame de urina. E para descartar causas extras renais, como neoplasia, urolitise, eh, insuficiência cardíaca congestiva causando congestão hepática, congestão, geral, né, do sistema cardiovascular, eu vou precisar de uma ultrassonografia abdominal. E nos pacientes hipertensos, eu vou precisar também do ecocardiograma, para saber se esse coração já tem remodelamento cardíaco, a hipertensão arterial sistêmica. No guideline da IRIS, já está dividido e classificado a doença renal crônica em 4 estágios e a injúria renal aguda em 5 estágios. Mas, normalmente, o que define isso, agudo e crônico? Agudo é aquela doença que existe há menos de 3 meses e crônico é o paciente que já tem esses sintomas datados há mais de 3 meses, ou seja, a maioria chega já no quadro crônico. E eu vou me deter aqui agora a doença renal crônica, né? Um paciente com uma creatinina de 2,8 é um paciente que está caminhando do estágio 2 para o 3. Então, não é uma creatinina baixa, porque uma creatinina de 3 é o estágio 3 da doença renal crônica. Então, é um estágio muito avançado, porque o último estágio da doença renal crônica é o quadro de acordo 4, de acordo com o guideline. Então, todo paciente com 2,9 de creatinina é um paciente que você já deve se preocupar. Se você quiser fazer um tratamento com qualidade de vida e deixar esse paciente com menos hospitalizações ao longo da vida dele, principalmente quando ele se tornar um paciente idoso, com mais de 8 anos. Esse paciente já vai ter envelhecimento natural, uma perda natural da função renal, uma perda natural da função cardíaca, hepática, déficit cognitivo. Então, isso tudo vai contribuir para uma dificuldade de controle de pressão arterial sistêmica, para o sistema renina-angiotensina-aldosterona funcionar bem. Então, o paciente idoso já tem envelhecimento natural e o paciente com doença renal crônica envelhece. Então, a gente precisa fazer um bom trabalho precoce para isso tudo dar certo. O guideline da IRIS, que é iris.kidney.com, divide a doença renal crônica em 4 estágios baseados na creatinina, principalmente, assim como na medicina humana.
Tem uma outra classificação baseada no SDMA, mas a gente tem que lembrar que para você se você fizer esse estadiamento baseado no SDMA, essa coleta tem que ter sido muito bem feita e esse animal tem que estar completamente hidratado, porque qualquer alteração de desidratação ou se demorar muito para rodar esse exame, ele pode dar alterado. Então a creatinina ainda é o biomarcador mais confiável, tanto que ele está em todos os guidelines de medicina humana, e é aquele que tem o menos valor, né, o valor não, é o que tem mais valor confiável de sensibilidade, especificidade e é o mais barato. A gente, divide a doença renal pela creatinina ou pelo SDMA, se você preferir, mas aí tem que sempre fazer o acompanhamento seriado naquele mesmo valor. Sugiro fazer a creatinina, que é mundialmente mais utilizado. Tem o estadiamento da pressão arterial, a pressão normal é 140 de sistólica, seja paciente normal tenso, com risco mínimo de lesão de outros órgãos. Acima de 160 já é hipertensão, com risco moderado de agressão de outros órgãos. Então, se você tiver um paciente hipertenso, não é síndrome do jaleco branco, eu tenho que realmente controlar essa pressão, porque vai agredir o rim, vai piorar a função renal e pode ter lesão de outros órgãos, como o cérebro e coração e olhos, né. A gente poderia fazer uma aula só disso, mas a gente não vai falar de hipertensão agora. E quando esse paciente tem pressão alta, normalmente ele tem lesão glomerular e já tem proteinúria. Mas eu posso ter um paciente com a pressão normal e com proteinúria. Então aqui a gente tem outro subestadiamento, baseado aqui na relação proteína-creatina urinária, RPC, em alguns estados as pessoas falam UPC em inglês. Então o normal é até 0,2. Até 0,5 borderline, acima de 0,5 é proteinúria. Então, essa é a base do tratamento da doença renal crônica. Você estadia pelo guideline, né, pela creatinina, você mede a pressão, se a pressão estiver normal, ok, e você dosa a relação proteína-creatina urinária. Se esse animal tiver proteinúria, ou seja, maior que 0,5, ele passou do borderline, já tem indicação pelo guideline de usar inibidores da ECA ou até a mesartana para controle dessa proteinúria, independente do valor da pressão arterial. Se além da proteinúria, ele ainda tem pressão alta, mais um indicativo de fazer inibidor da ECA ou até a mesartana, que são os 2 fármacos de primeira escolha, segundo o guideline da IRIS. Então, existem vários artigos já há muito tempo, esse aqui é de 2015, deixa eu ver, 2011, né, esse aqui é de 2004, então o controle da pressão arterial para evitar a progressão da doença renal e a comparação com a relação proteína-creatina urinária não é novidade, tá, isso é uma coisa que já tem há muito tempo estabelecido no guideline no tratamento da doença renal. Vamos entender por que é tão importante medir, a relação proteína-creatina urinária? Bem, a gente sempre vê aquela imagem do rim, né, vamos ver aqui a imagem da unidade funcional do rim, que é o néfron. Então o sangue entra aqui na arteríola aferente, faz vários contornos aqui no glomérulo e sai na arteríola eferente. Por diferença de pressão, o sangue é filtrado do glomérulo para a cápsula de Bowman. Essa diferença de pressão vai trazer as substâncias que passam pela barreira de filtração, por diferença de tamanho, por diferença de pressão, por diferença de carga elétrica. Então, ureia, creatinina, cálcio, fósforo, vai passar de dentro do vaso do glomérulo, né, passa pela parede do endotélio, pela barreira de filtração e vai cair aqui no tubo contorcido proximal. Aqui, normalmente, essa urina está começando a ser formada a densidade de 1008 e 1012, ou seja, a densidade muito baixa, a densidade do plasma. Então, claro que no fim da minha urina, eu não posso ter uma densidade próxima de 1012. Se você fez o exame de urina de um paciente e veio a densidade urinária 1012, esse animal é poliúrico, certamente, porque 1012 é a densidade urinária daqui, ó, do começo da formação da urina. À medida que essa urina vai concentrando ao longo do néfron, porque aqui no começo do contorcido proximal, absorve em torno de 65% da água, né, vitamina, glicose, por isso que a gente não tem glicosúria. À medida que vai concentrando essa urina, ela vai aumentando a densidade urinária. Lá no final,
ainda vai ter a ação do hormônio antidiurético e da aldosterona, a vasopressina e a aldosterona, que vai absorver aí mais 10% de água. Então, praticamente absorve 95% da água que passa pelo glomérulo no paciente saudável. A urina é fundamental para manter para a manutenção da vida, por quê? Porque ali vai excretar o que o corpo não precisa mais, né, vai passar pela barreira de filtração que está aqui dentro do glomérulo, como eu falei, diferença de pressão, diferença de peso molecular, diferença de carga elétrica. Então o sangue está passando aqui, ó, entrando, dá várias voltas, o que tem peso molecular pequeno, por exemplo, como a ureia creatinina, vai passar para cá, para a cápsula de Bowman, e vai entrar no túbulo contorcido proximal. O que é de peso molecular grande, como albumina, né, vai continuar no sangue e vai continuar no corpo, não vai perder a albumina. A gente não encontra albumina na urina, exceto se essa barreira de filtração que fica aqui na parede do endotélio estiver lesada. A urina também é importante na regulação da pressão, né, porque vai perder volume. O rim faz o controle eletrolítico e ácido básico, né? Então, o controle de sódio e potássio, de bicarbonatos, tudo é competência do rim. Então, se esse sistema aqui falhar, e ele cicatrizar, esclerosar, depois outro, o que, que vai acontecer? Aqui, quando esse glomérulo falha e cicatriza, rompe a barreira de filtração e moléculas grandes começam a passar por aqui. E aí a gente começa a encontrar proteína na urina. É por isso que a proteinúria é um diagnóstico precoce de lesão renal. E existem vários tipos de proteína que a gente encontra na urina. A proteína de origem glomerular, que é essa, que passa pelo glomérulo, que é a doença glomerular, doença renal, de fato. A proteína tubular, ou seja, aqui no início, ó, eu não tenho lesão do glomérulo, eu tenho lesão aqui, ó, do túbulo contorcido proximal, ó. Essa parte aqui, ó. Essa é a proteína de origem tubular, normalmente fármaco nefrotóxico causa isso. E a proteína funcional, que é mais difícil a gente encontrar pelo excesso de proteína no alimento, febre, excesso de exercício, que não é comum a gente encontrar. Então, toda vez que o sangue entra aqui, passa pelo glomérulo, sai pela arteriola eferente, no túbulo contorcido proximal, se tiver alteração desse segmento, eu vou ter proteinúria de origem tubular, que é cadeia leve. Aqui eu tenho a alça GN, onde a furosemida atua, né? E vai concentrando essa urina para aqui embaixo eu tenho uma urina de densidade aí de 1020, né? 1025, que é o normal que a gente encontra. Então, densidade baixa é o primeiro sinal de doença renal. Essas são as células tubulares que a gente encontra nos pacientes com doença tubular, normalmente ou nefrotoxicidade ou síndrome de Fanconi, que é uma doença genética rara, mas isso aqui é coisa para nefrologista. Só para exemplificar, isso aqui é uma eletroforese de proteína do sangue, a gente é capaz de determinar quem são as proteínas que a gente avalia no sangue e na urina. Alfa-globulina, alfa-2-globulina, beta-1, beta-2, gama-globulina, essa aqui é a eletroforese de proteína do sangue. E tem eletroforese de proteína na urina. Né? A gente quase não faz porque a gente faz em relação à proteína creatina urinária. Mas só para mostrar para vocês que tudo que tem acima de 60 kilodaltons é albumina. Tá? Tudo acima de 60 é albumina. Mas a gente tem dificuldade de fazer eletroforese de proteína na urina, porque é um método que não é todo laboratório que faz, tem que mandar para outro estado. E a relação à proteína creatina urinária ajuda a gente. Então, como é que eu, no consultório, posso ter o máximo de informação possível? O histórico na anamnese detalhado, exame clínico completo, se esse animal tem sopro, se não tem, se ele tem abdômen distendido, tem falha na pele, será que ele tem evidências de alteração endócrina junto? Medir a pressão e um simples exame de urina. Uma coisa que facilita muito é ter essas fitas de urina no consultório, de preferência espécies específicas, fitas que existem no mercado específico para veterinário, porque elas vão dar informações importantes para a gente. Ah, mas é difícil coletar urina. Bem, a coleta de urina, para uma análise bem básica no consultório, pode ser de micção espontânea, não precisa ser cistocentese. Cistocentese é possível fazer? Claro, eu acho até o mais fácil. Mas tem muitos tutores hoje em dia que se empenham em fazer uma coleta de micção espontânea. Às vezes eu entrego o potinho, peço para o tutor passear ali no consultório. Quando ele chega na recepção, o recepcionista já entrega. É uma forma menos estressante e muitos tutores gostam de tentar e, pasmem, conseguem.
A Karine e os gatos. Existe uma areia chamada Kit for Cat, uma areia de plástico, que é possível comprar nos sites e usar na caixinha de areia e costuma também dar muito certo. Karine, vamos mudar essa urina para cultura? Não. Urina para cultura a gente faz por cistocentese. Eu estou falando da urina, aquela urina básica para pegar o diagnóstico precoce. Posso passar sonda? Pode passar sonda, desde que feita com a asepsia adequada. Né? Não pode pegar na sonda, pegar na mesa, pegar no paciente, calçar luva, fazer uma boa asepsia, uma outra pessoa fazer boa asepsia desse paciente para não contaminar a amostra. Então, essas fitinhas de urina vão dizer para a gente se tem glicose, eu vou suspeitar de paciente diabético ou com necrose tubular, se tem sangue. Uma urina de micção espontânea não pode ter sangue de jeito nenhum. Já uma cistocentese ou uma sonda, né, coleta por sonda, pode ter algum trauma e pode vir sangue. Bilirrubina, se tiver presente, a fita aparece. Eu já vou pedir um exame bioquímico, incluindo as enzimas hepáticas. O pH urinário é muito importante para quem está investigando litise. Um pH muito ácido pode formar cloreto de cálcio, um pH muito alcalino pode formar estruvita. A densidade, como eu expliquei para vocês, né? Ela não, claro que exame rápido, fitinha, não vai ser fiel. É teste rápido, assim como aqueles outros que a gente usa para detectar hemoparasitose, né? E microalbuminúria é bem confiável aqui nessas fitinhas, tá? Se você te comprar uma fita que tem microalbuminúria, ela é muito confiável. E aí a gente vai facilitar em quê? Esse exame de urina rápido, a fitinha, em tomada de decisão. Claro que eu vou mandar o exame de urina para o laboratório. Nada substitui a análise do laboratório. Aqueles testes rápidos que a gente faz no consultório para algumas hemoparasitoses, né? Ehrlichia, Babésia, Leishmania, filária, eles nunca vão substituir um PCR, nunca vão substituir uma sorologia, mas facilita a tomada de decisão, não é? De decisão. A mesma coisa é a fitinha. Tenho proteinúria na fitinha, já vou mandar o exame de urina para o laboratório e pedir relação proteína-creatina urinária. Eu tenho hematúria, caramba, será que ele vai precisar de uma ultrassonografia? Com certeza, ele tem hematúria, era micção espontânea, não podia ter hematúria. Será que ele tem uma litise? Eu tenho proteinúria nesse exame de urina e deu uma proteinúria alta com albumina normal. Será que é infecção? Porque pode ser proteína de origem bacteriana. Então, vou pedir uma cultura, mas se eu vou pedir uma cultura, eu vou ter que pedir uma coleta por cistocentese. Então, você vê que a fitinha ajuda a sua tomada de decisão para o próximo passo. Porque se eu vou fazer um pedido de cistocentese, uma coleta de urina por cistocentese, vai ter que ter um preparo, né? Vai ter que encher a bexiga, e me facilita na tomada de decisão. Porque se tiver infecção, eu vou ter que pedir cultura. Se tiver sintoma, eu vou pedir cultura. A gente não faz antibiótico mais sem cultura. Eu não faço antibiótico se o animal não tiver sintoma, tem leucocitúria. Isso aí vai ficar para uma outra aula de protocolos de doenças do trato urinário. Mas hoje, a gente só prescreve antibiótico depois da cultura. Se tiver cristal, eu vou ter que fazer manejo de cristal. Como? Me guiando pelo pH. Né? Se o cristal é um oxalato de cálcio e o pH está 5, eu tenho que trazer ele para o normal. Eu tenho que trazer um pH de 6, 6,5. Se for ao contrário, estruvita, que se forma lá no pH de 7,5, eu tenho que trazer ele para um pH normal. E como é que eu faço essa mudança de pH? Dieta. Então, a fitinha ajuda muito na tomada de decisão. Leucócito alto não significa infecção bacteriana. Pode ser que tenha uma infecção inflamatória, uma cistite inflamatória. Eu só vou fazer antibiótico depois que eu tiver a cultura, se esse animal persistir. Se tiver muito sintoma, realmente você pode pensar no antibiótico de largo espectro em último caso. O ideal é esperar a cultura. Isso tudo para quê? Para fazer um diagnóstico precoce. Essa paciente viveu muitos anos porque ela fez diagnóstico precoce. Ela tinha litise e não tinha nenhum sintoma, era um cálculo pequeno. Deu tempo da tutora se programar, se capitalizar para fazer uma cirurgia de bypass, que é uma cirurgia que tem alto custo, porque a gente fez um diagnóstico precoce no exame de urina, múltiplos cristais de oxalato de cálcio. Ela não tinha nenhum sintoma. Quando a gente fez a ultra, de fato, ela tinha cálculo na pelve renal. Então, só para mostrar para vocês, isso daqui são os nomes das doenças glomerulares, seja, doença renal de fato, né? Não tratar somente sintoma, tratar a doença renal, mas isso daqui eu só consigo fechar por biópsia renal. GESF, glomerulosclerose segmentar focal, membranose, uma alteração que acontece muito em pacientes com leishmania, depósito de GA, que acontece muito em pacientes com doença inflamatória intestinal.
Então, hipertensão arterial, se a gente vê atrofia do glomérulo, parece que a cápsula de Bowman está grande, mas isso tudo aqui eu só vou ver na biópsia. Eu posso agilizar a vida fazendo simples exame de urina, para não chegar a esse ponto de fazer a biópsia. Aqui eu estou fazendo uma biópsia guiada por ultrassom e essa aqui é a lâmina dessa gatinha aqui. Múltiplos glomérulos esclerosados, aqui tem quantos glomérulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem mais de 10 glomérulos aqui, uma nefrite axial muito avançada. Mas eu posso evitar chegar a esse ponto de precisar de uma biópsia? Claro, fazendo exame de urina, porque a maioria dos pacientes ficam muito, eh, comprometidos, né, de forma silenciosa. Quando eu posso tratar precocemente, esse paciente meu aqui, o Caiu, 20 anos, ele faleceu com 22, e doente renal crônico persa. Esse aqui é o Zion, tá vivo, eu trato ele há 4 anos. Ele fez injúria renal aguda por quimioterapia. Então, mas tudo os 2 pacientes, o que que eles têm em comum? Diagnóstico precoce. Então você pode ter essa fita para quê? Para garantir qualidade de vida e sobrevida nesses pacientes fazendo diagnóstico precoce, para não chegar o paciente já passando muito mal, com episódios eméticos, precisando de muito tratamento. Muito obrigada pela sua atenção. Meu nome é Karine Klein, esse é meu Instagram, esse é meu WhatsApp. Sou professora do Qualidade na pós de Clínica Médica e de Nefrologia. Vai ser um prazer conhecer vocês em alguma dessas oportunidades. Muito obrigada.